Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui juntos mais uma vez para o nosso bate-papo de sexta-feira. E esse mês a gente vai ter um convidado muito especial em todas as sextas-feiras, que vai ser o nosso querido Padre Jorjão. Ele vai conversar aqui com a gente sobre vários temas juninos. Boa noite. Enquanto a gente espera o padre entrar, eu queria lembrar para todos... Ah, o padre já chegou aí. Eu queria lembrar para todos vocês o nosso tema de hoje, que é um tema muito especial. O nosso tema hoje é sobre Corpus Christi. Vamos chamar aqui o padre. Vamos lá. Enquanto a gente espera aí o padre chegar. Oi, padre! Bom Sua com você, bênção! Tudo bem? Índia? Tudo ótimo. Você está bem? Graças a Deus! Muito obrigada, padre, por estar com a gente aí essa noite, por ter Imagina, mas aceitado aí o convite para nos dar essas formações aí nas sextas-feiras desse mês. eu que lhe agradeço. A graça com vocês aqui. Que Eu, lindo, padre! Sagrada é, Família aí juntinho da gente. exatamente. Que nós da Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Amém. Então, padre, quem acha que as festas de junho são só os arraiais está muito enganado, né? Antes deles começarem, a gente vai ter a grande festa de Corpus Christi, não é isso, padre? Exatamente, a festa que nasceu lá com o Papa Urbano IV, não é isso? Sim. Nasceu com Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Evangelho de São João, lá na última ceia, quando Jesus lava os pés dos discípulos e lhes dá um novo mandamento. Mandato novum do vobis. Dou-vos um novo mandamento. Esse mandamento do amor de Deus se manifesta de um modo que somente Deus pode fazer. Quando as pessoas vão embora, deixam um pouco de si. Em parte, leva saudades. Deixa alguma coisa de si. Quando os filhos iam para a guerra, deixavam uma carta, um retrato. E as mães olhavam aquela foto dos filhos, na esperança de um dia voltar a ver os filhos, abraçá-los. E a cada dia que os filhos não voltavam, olhavam aquela foto dos filhos com a esperança de revê-los, com desejo de que um dia voltassem a abraçar os filhos. Jesus não deixou apenas uma carta, embora tenhamos evangelhos escritos pelos discípulos, pelos apóstolos. Embora não deixou apenas uma fotografia, embora o sudário é um ícone que ninguém conseguiu negar. Até hoje, mais que tenha tentado, a gente vê tantos complôs para negar o sudário, cada vez que negam, outras provas comprovam que o homem do sudário é alguém inexplicável. Cada vez É, mais. Jesus deixou ele mesmo. Hoc es enim corpus meu, quod pro vobis tradere. E que es enim calix sanguinis mei. Novo et eterno testamento, quid pro vobis et pro multis refundetur in missione peccatorum. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ou seja, isto é a minha vida, isto é a minha morte. Isso sou eu. Então, ao longo da história, Jesus provou que não são palavras vazias. Muitos disseram que Jesus chegaram a chamar Jesus de louco, um beberrão. Olha, ele come e bebe com os pecadores. Mas mesmo Jesus, nem os inimigos de Jesus tiveram a coragem de chamá-lo de mentiroso. que coisa linda. Né? Sim, Alguém disse, ninguém jamais falou como esse homem. Fez os surdos ouvir, os mudos falar. Tudo que ele fez bem feito. Omnia bene fecit. Tudo que ele fez bem feito. fez bem. Ninguém teve É, coragem. padre, graças a essa entrega total, a gente tem ele aí em corpo, sangue, alma e divindade, né, pertinho da gente. A gente está morrendo de saudade. Vocês, graças a Deus, continuam trazendo ele a cada missa. E, como o senhor falou, foi o Papa Urbano IV, né, que instituiu essa festa. Agora, ela veio também
através de uma santa, né? Santa Juliana Jesus tinha pedido a ela tinha falado com o Papa Urbano antes dele ser Papa, não é isso, padre? E teve um milagre eucarístico também que envolveu essa festa. O senhor quer contar um pouquinho pra gente? Sim, o Papa não era Papa, ele era Bélgica, era cônego. Ele era cônego lá da cônego Tiago Pantaleão, da Bélgica, do Cabido Diocesano, de Liege. Cônego como eu, né? Cônego do Cabido, que são os cônegos, padres que são chamados para serem próximos do bispo para organizar a liturgia catedral. E são como que uma espécie do senado do bispo, né? Mais próximo do bispo. Então, eles são encarregados da liturgia da catedral. Então, ele era do da Catedral de Liege, que é uma catedral belíssima, ainda hoje na Bélgica, com vitrais maravilhosos, tem uma liturgia muito bonita, e ele é do cabido da catedral. Então, esse cônego foi chamado por uma religiosa agostiniana, irmã Juliana de Montcarnion, que teve uma visão, faltava uma festa, ela viu uma visão da lua, né? Faltava uma festa em honra à Sagrada Eucaristia. Então, ele ficou muito tocado e existiu essa festa primeiro na Bélgica. A Bélgica hoje é um país mais dessacralizado da Europa. A gente vê como o secularismo entrou na Bélgica, de modo particular, muita influência islâmica na Bélgica, inclusive, né? Esse cônego, então, foi depois, inclusive era sediago, digamos assim, era o deão do cabido, o chefe do cabido. Mais tarde ele foi eleito do Urbano IV. Ele estava em Orvieto. Orvieto era uma cidade onde os papas descansavam durante o verão. Uma cidade que é uma cidade, digamos, balneária, e que descansava. E lá aconteceu um fato muito interessante. Século XIII, o padre Pedro de Praga, foi cometido uma dúvida muito grande. Como antes, no século VII, havia um monge beneditino. Vamos retroceder, estamos no século XIII, vamos no século VII. No século VII, houve uma perseguição muito grande em Constantinopla. A guerra com os muçulmanos queriam invadir Constantinopla. Lembra? Constantinopla foi onde o Império Romano refugiou-se no Oriente. Com aquelas lutas, o imperador refugiou-se no Oriente. O Papa ficou em Roma, onde é a capital do Império Romano, e o imperador foi para Constantinopla. Roma caiu. Lembra que Átila invadiu Roma, encontrou Roma desarmada. Quem estava na porta de Roma? O Papa Leão. O Papa Leão. Desarmado, sem armas. E Átila é chamado o terror dos hunos, porque era um homem pavoroso, ele destruía tudo que ele encontrava pela frente. Ele era temido, ele destruía, ele matava, ele destruía, não restava pedra sobre pedra. E ele não encontrou uma tropa, porque o império saiu, fugiu para Constantinopla. Ele encontrou um homem desarmado, Leão, o Papa Leão. Ele encontrou aquele homem. Conta-se que ele viu atrás do Papa Leão como que um homem, a imagem do Cristo. Olha, E que o Papa, lindo. e o Papa, desarmado, disse: nós não temos armas, tem aqui a nossa fé. E o Papa falou de tal modo, com a força da sua fé, que Átila, que era terrível, cujas ordens devastavam tudo pela frente, não destruiu a cidade eterna. E por isso ele ganhou um título, Magno, Leão Magno. O título não vem porque conta da sua fé, mas vem por papel histórico que ele teve. Papel histórico, porque de fato foi um homem que marcou a história da humanidade. Leão Magno. É por isso que hoje querem se dar esse título a João Paulo II, porque ele foi o homem cuja obra fechou o século XX. Você viu, o século XX começou e foi marcada por duas guerras terríveis. E essa guerra teve uma continuação, uma marca visível com o Muro de Berlim. Esse muro que separou o Oriente, a Europa do Oriente e o Ocidente com a Guerra Fria. E essa guerra, de fato, duas guerras só terminaram com a queda do Muro de Berlim, cuja causa essencial foi João Paulo II, eleito do Oriente.
De Muito fato, bonito isso, padre. Eu foi nunca assim. tinha ouvido falar sobre como ele ganhou esse título de Magno. Exato. Foi a ascensão de João Paulo II, com a ida de João Paulo II à Polônia, a primeira ida dele foi algo impressionante. Era proibido usar cruzes. E quando João Paulo II foi à Polônia, aquela multidão de milhões de pessoas levantavam suas cruzes. E o governo não tinha o que fazer Ele, mais. Os sinos tocavam. E pouco a pouco foi o Sindicato Solidariedade. E da Hungria, da Romênia, Tchecoslováquia, da Polônia, da, de todos os países do Oriente, começou aquele movimento de cair o comunismo. E de uma hora para outra foi um efeito dominó. Gorbachev, a Glasnost, e de uma hora para outra o comunismo desabou como uma castelo de cartas. Então você vê, João Paulo II, desde que ele deixou esse mundo, ele é chamado de Magnus, João Paulo II Magnus, o Grande, como Leão Magno, como Gregório Magno. Então, assim, Leão é chamado Magno por quê? Porque, de fato, ele enfrentou Átila, o rei dos Hunos, sem nenhuma arma, já que o imperador fugiu de Roma e foi para Constantinopla. Ora, no século VII, havia os muçulmanos, você sabe que os muçulmanos surgem no século VII, século VIII. Então, eles queriam invadir Constantinopla. E havia uma guerra muito grande, porque os muçulmanos, eles não aceitam que se faça a representação da imagem, do rosto deles. E desde o início, os cristãos, eles faziam a imagem de Jesus Cristo. Você pode ir em qualquer catacumba de Roma, está lá Jesus como bom pastor. Eles representavam Jesus como um bom pastor. Na catacumba de São Calixto, nas catacumbas, Cristo é representado como um rosto. Por quê? Ele é a imagem invisível de Deus invisível. Jesus se fez imagem humana. Então, aquela proibição que havia no Antigo Testamento, não representar Deus como imagem, era não representar como os pagãos faziam. Deus a cobra, Deus a cabra, eles representavam como animais. Não se sim, pode fazer imagem de Deus. Mas embora se fazia a imagem da Arca da Aliança, Deus mandou fazer os 4 querubins em cada ângulo da Arca da Aliança, que não era para ser adorado. Mas, embora Deus tenha mandado eu fazer a serpente de bronze, que estava no templo de Jerusalém. Lembra-se disso? E sim, todos padre. para a serpente seriam curados do veneno da serpente. Ora, quando Jesus se faz imagem, quando Deus é visto na nossa carne, os cristãos então passaram a representar Jesus como imagem, porque nós vimos no rosto humano a face de Deus. Deus se fez visível na nossa carne. Os cristãos representavam Jesus no símbolo do peixe, porque a abreviatura de Jesus, Filho de Deus Salvador, Ictus, é, é peixe em grego, Ictus. Jesus, Christos, Theos, Huios, Salter. Jesus, Cristo, Filho de Deus Salvador. Essas palavras formam uma abreviatura que em grego é igual a peixe. Então, eles não podiam falar que eram cristãos. Então, um botava o outro assim e, sem querer, desenhava um peixe no chão. Era uma senha. Então, o outro sabia que ele era cristão. Então, desenhava um peixe, desenhava um cordeiro, desenhava um pastor. Então, desde o início, os cristãos faziam imagens. Veja que era comum os ícones entre os cristãos. Era muito comum os ícones. Quando os muçulmanos, quando surge o Muhammad, o Maomé, que tem aquela história da égide, ele junta religiões cristã, judaica, e religiões dos semitas, dos árabes. É uma pessoa que tem uma situação, uma palestra à parte, o islamismo, né? Então, É, ele foge perseguido, então ele junta 3 religiões monoteístas e faz o livro que eles chamam Al-Corão. Com esse Alcorão, ele proíbe imagens, porque o árabe ele tem pavor de fazer imagem. Até hoje, isso muito entre nós, por exemplo, as pessoas de religião animista morrem de medo de pegar um retrato. hum, Diz, botei seu retrato na boca do sapo, não tem isso? Eles têm medo de pegar o é, retrato da pessoa, botar fazer despacho, fazer macumba. Eles tinham medo de fazer imagem, porque o rosto, fazer voodoo, essas coisas assim. O árabe tem muito medo disso. Então era proibido fazer imagens.
Então, com aquelas guerras nas fronteiras de Constantinopla, e isso vai influenciar os cristãos de Constantinopla. Então, eles têm pavor de imagem. Então, isso influencia Constantinopla e surge aí a chamada heresia iconoclasta, de destruir os ícones, destruir as imagens. Uma coisa é o ícone. O ícone, você vê no computador. Ah, quer apagar? Aperta o ícone de delete, de deletar. Você não esquece Sim, deletar essa imagem. Você aperta um ícone. Porque o ícone remete àquilo que você quer. É uma janela. Ora, um ícone é uma janela. Você vê um ícone por exemplo, aqui. Tem aqui de São Jorge. Ícone de São Jorge. Tá vendo? sim, Que é um ícone grego, que eu ganhei com muito carinho, guardo com muito carinho. O ícone de São Jorge. Isso aqui é uma pintura, um ícone aqui. Hagios Georgios. Tem aqui no meu quarto, minha cela. Então você vai lembrar de um servo de Deus que lutou por Jesus Cristo contra o paganismo. Isso aqui sim. é Deus. Isso aqui não é só, isso aqui, mas que é uma janela que me lembra um mártir cristão que lutou pela fé cristã, um homem de Deus. Então, me lembro de São Jorge. Então, ícone é alguma coisa que me faz lembrar um servo de Deus que lutou pela fé cristã. Aqui tem um ícone sagrado da família, de Jesus, Maria e José. Uma coisa é um ídolo, que eu acho, não, isso aqui que é um Deus, isso aqui é meu Deus. Aquela pedaço de pedra, aquele pedaço de ferro, isso aqui é um Deus. Totalmente o contrário. A Escritura proíbe os ídolos, não os ícones. Então, no século... Verdade, padre. Hã? É, eu costumo falar que é uma pena, né, as pessoas que não entenderam isso, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Tantas Exatamente. pessoas experimentaram grandes conversões, diante de imagens. A própria Santa Teresa d'Ávila conta, né, da grande mudança interior que ela teve diante do Cristo ali crucificado, né, de uma imagem do Cristo ali na paixão dele. Então, realmente, isso é extremamente importante, uma riqueza muito grande da nossa fé. E, padre, aqui travou um pouquinho para mim, senhor. O senhor me ouve? O senhor me ouve, padre? Alô? Oi, padre, o senhor me ouve? Alô? Oi, padre, o senhor está me ouvindo? Alô? Se as pessoas, eu acho que... Ô, padre, agora Olha, as voltou. O pessoas senhor estão está me mandando muita ouvindo? mensagem no WhatsApp. Agora sim. É que não manda mensagem no Agora WhatsApp sim? agora. Agora sim. Veja, Ah, tá. Agora acontece... sim, padre. Então Então, tá. aquela Ô, padre. perseguição iconoclasta que influenciou os cristãos de Constantinopla. Então, foi uma destruição aos ícones e aqueles monges tiveram que fugir de Constantinopla e foram para a Itália. E um desses monges, Ilantiano, estava celebrando a missa, isso no século VII, século VI. E ele duvidou na hora da missa, quando estava na consagração. E naquela hora da consagração da Sagrada da Eucaristia, quando ele celebrava a missa, Pingou houve sangue. de Lantiano. Ó, isso é meu corpo, isso é meu sangue. Ó, que é corpus meu, e que é calis sanguinis mei, quod pro vobis et pro multis effundetur. As palavras da consagração. E quando ele viu o cálice, o vinho havia se transformado em 3 porções de sangue coagulado e a hóstia em pedaço de carne. Até hoje, Está 1300 anos lá. depois, está conservado Lantiano, e esse pedaço de carne e de sangue. Foram feitos testes, o pedaço de carne foi tirado do miocárdio, a parte nobre do coração de homem vivo, Não, que lindo. também sangue tipo de judeu. E são pedaços diferentes, pesa o que o outro pesa, e os três pesam o mesmo peso que os três juntos.
separados. Ora, isso foi Lantiano, século VII. No século VI, aí acontece o milagre do Papa Urbano IV. Quando esse Padre Pedro vai ter com o Papa. Era um padre de Praga. E ele vai com o Papa e Oviedo diz: Santo Padre, eu não tenho mais fé na Eucaristia. Eu duvido. Eu não posso mais celebrar a Santa Missa. Como é que eu vou fazer se eu não tenho mais fé? O que o Papa lhe diz? Meu bom padre, continue a celebrar a Santa Missa. Os dias, porque nós padres o dever celebrar a missa diariamente. Faça isso. E Nosso Senhor vai lhe dar a fé. Então ele fez a peregrinação e obedeceu. E ele parou na cidade de Bolsena, na igreja de Santa Cristina, na capela, na catedral, na capela de Santa Cristina, Santa Missa. Enquanto dizia a missa, minha avó dizia a missa, né? Falava antigamente, uma expressão antiga, né? Enquanto celebrava a Santa Missa, ele se deu conta, ele olhou e da hóstia consagrada escorria sangue e manchou todo o corporal. O corporal é aquele pano grandinho que a gente dobra, sob o qual fica a patena com a hóstia e o cálice. O padre não pode celebrar sem o corporal. Eu, por exemplo, fiz uma intenção, no dia que ordenei, de que eu só consagro a hóstia somente que está sobre o corporal. Vai que cai uma hóstia fora do corporal, por exemplo. Sim. Então, vai que tem um cálice fora, alguém esqueceu. Então, eu tenho intenção de só consagrar somente o que está em cima do corporal. O padre faz a intenção, entende? Tinha alguma coisa fora do corporal. Não tem problema, porque eu tenho a intenção habitual na minha vida, e é bom que os padres jovens saibam isso. Ontem dia, não sei se ele sabe, só e somente consagrar o que está sobre o corporal. É aquele pano que fica em cima do cálice, o padre tira, abre de fora para dentro, depois fecha de dentro para fora, e depois essa cristã vai lavar aquele paninho, e também sanguíneo, aquele outro, que o padre enxuga. Aqueles panos são lavados, não numa pia. Toda igreja tem uma pia, chama-se sumidouro. Ela não vai dar no esgoto. Ela vai dar numa caixa de areia. Ou seja, vai lá embaixo, cai numa areia que vai para o esgoto. Caso haja algum fragmento de Eucaristia, ela molhada, toda molhada, e vai dar diretamente na areia, na terra, e não no esgoto. Tamanho respeito que nós temos. É um zelo grande, né, padre? Hã? É um Sabia zelo disso? muito grande. Sim. Claro. Não sabia do sumidouro. É Nosso Senhor. É. Até mesmo se houver um fragmento invisível aos olhos, só se coloca em cima do... É como o padre purifica os dedos. Depois que dá a comunhão, tem o purificatório, no caso, o padre purifica com cálice, lá, e depois consome aquela água de uma oração. É interessante lembrar da oração. Enfim, e toda uma oração, porque é Nosso Senhor que está ali, em corpo, sangue, alma e divindade. E aqueles sagrados linhos, tanto o corporal, o sanguíneo, são purificados e toda aquela água jogada no sumidouro. Ora, esse monge, então, esse padre Pedro foi celebrar a capela Santa Cristina, e viu que o sangue escorria pelo corporal no altar e descia até mesmo abaixo do corporal. E você sabe que os altares, além do mais, no altar, voltou? No altar o quê? No altar o quê, padre? Quando o altar é consagrado, o altar não é uma mesa comum. Embora hoje em dia, depois da reforma do concílio, pareça até. Antigamente o altar, a parte daqueles altares grandes, bonitos, né? Com a reforma do concílio, a gente abre de frente para as pessoas.
Mas o padre não está rezando para as pessoas, rezando para Cristo. É muito bom lembrar isso. A missa, o padre reza para Deus. A missa é a única oração que foi instituída por Jesus. Não foi pelos homens. A Santa Missa é a única oração que existe na face da terra que é instituição divina. Não foi Isso Joaquim, aí, não padre. foi Dona Maria, não foi o Papa João Paulo, Pio XII, foi Jesus que instituiu a Eucaristia. Foi Foi Cristo. nosso Senhor. Que Então, lindo. foi Cristo. Então, quando nós celebramos a Santa Missa, nós fazemos aquilo que o Senhor nos mandou. Hoc facet in mea commemorationem. Fazer isso para celebrar a minha memória. Nós fazemos o que Cristo nos mandou. Então, eu vos dou um novo mandamento, mandato novo do vobis. É o mandamento do amor de Deus. Então, a missa, vejam bem, a missa é sempre para Deus. Ah, mas antigamente a missa é de costas para o povo. A missa nunca foi de costas para o povo. Está ouvindo, Aninha? Sim, estou ouvindo perfeita e A missa era atentissimamente, padre. frente para Deus. A missa era de costas para o povo. O padre era voltado para o sacrário, voltado para Cristo. Era muito bonita a missa. Nunca foi de costas para o povo. Lembrar que a missa é um culto para Deus, para nosso Senhor. Por isso era voltada para o altar. Entende? Mesmo que hoje o padre se volte para o povo, a missa não é uma liturgia para a gente. O padre está ali falando com os. O padre está ali agindo como um grande sacerdote com o nosso Senhor. Não é um bate-papo com as pessoas. Não é uma conversa animada com os fiéis. A gente faz depois da missa. A gente faz na homilia, tá bom. Mas a missa é um louvor, o supremo sacrifício, em que o sacerdote se volta para a divindade suprema, em que o céu se une à terra, em que Deus com o homem se encontra. Na missa, o padre pisa a terra, mas toca o céu. Em que a gente se conecta, uma conexão direta com o nosso Senhor. É algo sublime, a missa. Quando o padre sobe os supledanos degraus ao altar, ele deve ter certeza, convicção, de que ele já não se encontra na terra, mas que ele já está no céu. Intro iba ad altaridei, ad Deum que letificat juventude meia. Subi ao altar do Senhor, ao Deus que alegra a minha juventude. Tem ele a idade que ele tiver. Ele tinha a juventude da alma. Ele está no céu. Que coisa impressionante isso. É a Santa Lindíssimo, Missa. isso, padre. Então, nós todos que estamos na missa, devemos ter essa certeza, essa espiritualidade de nós estamos no céu quando estamos na missa. Nós nos encontramos mais na terra. Nós participamos das coisas celestes quando celebramos a missa, quando participamos da missa. Porque todos nós participamos da missa. Todos nós celebramos. No nosso coração está em Deus. Sursum corda. Ou seja, corações para o alto. Sursum corda. O nosso coração está em Deus. Mas será que a gente se dá conta disso? Porque a gente às vezes fala tanto, conversa tanto, há tanta bate-papo na missa, tanto, a gente pensa em tudo, na conta, no açougue, na fila do banco, a novela vai ter. Meu Deus do céu! Santa Teresa Ávila dizia que a mente é a louca da casa. A gente voa mais do que o supersônico lá, a gente chega, não sei o quê. O demônio tenta a gente. Olha o vizinho, quem chegou, quem não foi, quem vai, quem vem, a roupa do ciclano. Pelo amor de Deus, o nosso coração está em Deus. Dominus vobiscum, o Senhor está convosco e com teu espírito. Sursum corda, elevai os vossos corações para o alto. O nosso coração, e com teu espírito, abemos a de Dominus, temo-lo em Deus, temo-lo no Senhor. Temos nosso coração no Senhor, nosso coração está em Deus. Graças hagamos, Domino Deus nosso, demos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo.
é nosso dever e nossa salvação. A Olha, gente, padre, a gente já tava com saudade da missa, mas agora eu já tinha certeza que todo mundo ia voltar de modo diferente para a próxima primeira missa, né? Mas agora a gente com certeza vai saborear ela muito mais, padre. São Felipe Neri entrava em êxtase. Passava às vezes Sim, 10 horas em êxtase, subia, ele quebrava a lei da gravidade, flutuava, celebrando a missa. Coisa pois é. impressionante. O santo estava em êxtase, porque é algo tão grande a missa, tão impressionante, que a gente não se cabe nesse mundo mais. Só que a gente banaliza a missa. É algo tão profundo que a gente passa como se fosse algo tão comum. Infelizmente, existe uma frase na Basílica São Francisco: Padre, reza sua missa, como essa missa como fosse sua primeira missa. Padre, reza essa missa como fosse tua única missa. Padre, reza essa missa como fosse tua última missa. É assim que cada missa nós celebramos, porque o Senhor vem até nós. E mais ainda, Ele se nos dá como alimento, alimenta a nossa alma. E a gente, infelizmente, vive cada missa como fosse uma, uma rotina. Vai comungar como quem vai comer um biscoito na lata. Infelizmente, esse negócio de comungar na mão, de como vai pegar um biscoito assim, sem uma piedade. E agora, infelizmente, com essa questão de pandemia, a comungar na mão, coisa que eu não gosto, particularmente, eu não gosto de comungar na mão. Mas, enfim, por conta da plano sanitário, já comungar assim, eu não, eu não gosto. Mas, enfim, a gente obedece. E agora, por conta da pandemia, há que ser assim. Ser louvado. Mas ele perdeu O muita padre, piedade. fique tranquilo que a gente vai ter todo o zelo ali, né? Acho que são circunstâncias e a Pois é, gente com pois carinho, né? tem que ser assim, não tem jeito. Enfim, olhando bem se não ficou nada. Pode contar com a nossa dedicação, padre, porque a gente está morrendo de saudade. Mas você veja, até os linhos, o corporal, a gente cuida o máximo possível para lavar no sumidouro. As pessoas Sim. nem olham um fragmento com a Eucaristia. Que coisa maravilhosa. Jesus deixa para nós. Esse padre, então, quando viu o sangue escorrendo e no altar, observar isso, existe uma pedra d'ara, fragmento, a relíquia de um santo. Todo altar tem a relíquia de um santo, um pedaço de osso de um santo. Porque as missas eram celebradas nas catacumbas sob o túmulo dos santos. A igreja conserva esse costume de, quando um altar é consagrado, colocar a relíquia de um santo sobre o altar. Porque Padre, que coisa linda! o Eu túmulo sabia dos que tinha relíquia, mas não sabia que tinha vindo, né, justamente por eles celebrarem em cima dos primeiros tiros. Que coisa linda! cristãos eram martirizados, eles celebravam nas catacumbas, porque eram perseguidos pelos romanos. Então, era nas catacumbas, à noite, sob o túmulo dos santos, que eles celebravam a Eucaristia. Sobre aqueles Que que lindo! confessaram a vida, a fé em Jesus. Por isso a Eles relíquia no morreram, altar. exato, deram a sua vida por Jesus. Incrível, padre. Que lindo. E esse, continuando a história, que eu tenho tanta coisa que eu tenho que falar, então, esse santo, esse padre, então, viu que a sua fé, Deus deu a resposta, e foi fiel, ele obedeceu ao Papa. Aquele sangue escorrendo ali, então, ao final, ele caiu de joelhos, secou o sangue, e não sabia o que fazer mais. E as pessoas viram. Ele, rei por mim, porque foi infiel, mas Deus me deu a resposta. E mandou avisar o Papa, lá na cidade vizinha de Orvieto. Milagres deu um bolseno e mandou avisar o Orvieto. O que o Papa fez? Mandou que Santo Tomás de Aquino fosse até lá averiguar, buscar as testemunhas e que aquela hóstia. Voltou agora, Aninha? Padre, olha só, voltou o seguinte: a gente ouviu até, o senhor falou aqui. Então o Papa chamou São Tomás de Aquino para ir até lá, verificar. Averiguar, junto
esse padre Pedro de Praga, atual República Tcheca, né? Que fosse averiguar, logicamente que eles falaram latim, né? Porque era a língua que se comunicava. Sim. Então, que São Tomás de Aquino fosse lá e averiguasse com as testemunhas, com o padre, e que levasse o corporal, a hóstia consagrada, e que costa a sangue, tiver um pedaço de carne, né? E fosse em procissão até o Vieto. Foi a primeira procissão de Corpus Domini. Corpus Ah, Christi. Corpus Christi. E foi algo impressionante. O Papa recebeu as portas da cidade de Orvieto. No ano que lindo, seguinte, padre. e todos os anos, então, desde Tem então, a procissão e a missa. e depois o Papa pediu a dois grandes teólogos da Igreja, São Tomás de Aquino, que é franciscano, né? O segundo fundador da ordem franciscana, que fosse, então, que ele fosse, digamos, alô? Oi, padre, Voltou? estamos te ouvindo. Sim. Então, isso foi em 1264. Então, o Papa pediu então a São Tomás de Aquino e a São Boaventura que os dois fizessem um texto da missa e da procissão, da missa e do ofício de Corpus Christi. Então, os dois trabalharam, rezaram, fizeram um texto. Quando foi o dia, então, São Boaventura pediu que Tomás de Aquino lesse primeiro o texto. Quando Boaventura escutou Tomás de Aquino lendo o texto, ele ficou maravilhado. Isso vem de Deus. Sabe o que ele fez, Boaventura? Na hora que ele deveria ler, ele rasgou. Rasgou dele. Rasgou. Eu não vou ler nada, porque isso vem de De tão Deus. perfeito que era o outro. Você vê lá, panis angélicos, fit panis dominus, oh res mirabilis, tantum ergum sacramento, veneremus te annui, et antiquum documento novo titui. Nós cantamos isso, tão sublime sacramento, adoremos, tradução portuguesa, adoremos este altar. O seu lugar. Isso mesmo, pão de língua gloriosa, pão de língua gloriosa, corporis mysterium, sanguinis. Vamos todos louvar juntos o mistério de amor, pois o preço desse mundo foi o sangue redentor recebido de Maria, que nos deu o Salvador. Tradução do Marcos Barbosa, né? Do Marcos sempre traduz de modo muito bonito. O sacrum convivem com Cristo sumito. Que mais? O salutaris hosti, o salutaris hostia. Adoro te devote. Adoro te devote laitas. Conhece isso, não? Aqui, ó. Questo vis figuris veritatis, ibi secor meum totum subitit, quia te contemplas, totum deficit. Padre Zé Alves fez uma paráfrase com essa música, que é muito bonita também em português, não é tão quanto latim, né? Mas Deus de amor, nós te adoramos nesse sacramento. Corpo e sangue que fizeste nosso alimento, és o Deus escondido, vivo e vencedor. A teus pés depositamos todo o nosso amor. É uma paráfrase do Adoro. Lindo, padre. Pois é. O ofício, a missa de Corpus Christi, que é de São Tomás de Aquino, é de uma beleza impressionante. E a sequência, Laudatio Salvatore, laudaduce te pastorem, in hymnis et canticis, tantum potes, tantum laude, quia maior omnis laude, nec laudare sufficit,
laudes terra specialis, panes vivos et vitalis, hodie proponitu. Como é que é em português mesmo? Te resulta de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos tua voz, com teus hinos tua voz. É lógico que não tem a beleza do latim, do gregoriano, do latim, mas dá para quebrar o galho, né? Tá lindíssimo, padre. Mas olha, desde então, ao longo da história da igreja, não faltaram milagres eucarísticos. Porque É, São Tomás de Aquino diz, se os sentidos nos faltam, um dos sentidos nunca faltou. Visus, status, gustus, interfaritur, sed audito solo. Visus, status, gustus, interfaritur, sed audito solo. Visão, tato, gosto, tudo falta. Só a audição nos dá a certeza. São Tomás mostra no seu hino que todo sentido. A visão, o pão continua pão, o vinho continua vinho, o tato, você toca, mesma coisa. O gosto, o pão antes e depois da consagração, a mesma coisa. Mas o único sentido nos diz que não é mais pão, não é mais vinho. A audição. Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Hoc est corpus meu, hic est corpus meu, hoc enis calix sanguis mei. Jesus disse, é a palavra, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O primeiro sentido que nós temos antes de nascer é a palavra, é a audição. A criança não vem da mãe, você que é mãe sabe disso, já já escuta, ouve? já ouve. Sim. E se a mãe tem palavras bonitas, suaves, o filho nasce, cresce seguro. Mas se a criança já ouve Amém. brigas, barulhos, ela nasce a criança instável. Eu fico pensando nas crianças que ouvem aqueles funks, barulheiros, horríveis, brigas em casa. Já é uma criança medrosa, tudo mais, né? Com todo o respeito quem gosta de funk, de gosto, boleto colóribus, não se disputando, né? Mas tem seu gosto. Mas, enfim, o barulheiro, briga, a criança nasce assim, instável, né? Enfim, mas se a criança escuta música boa, carinho, amor, filho, eu te amo, a criança vai nascer uma criança feliz e bem com a vida. E o último sentido que nos abandona é a audição. Eu conheci o padre Fernando da Taquara, que construiu aquela igreja de Santo Antônio de Fátima. Ele me contou que um dia estava no hospital, uma junta médica chegou junto dele, e dizia que ele não passaria daquele dia. E que ele ouvia. Diziam que ele estava em estado terminal, que não passaria daquele dia. Mas que ele sabia que na paróquia dele, o povo, o Taquara rezava por ele, pedia por ele, e eles, mesmo ouvindo o que ele ouviu, imaginam, ele ouviu que ele morria naquele dia, ele tinha fé que voltaria a celebrar no altar com Nossa Senhora. Que Ele lindo. com lágrimas nos olhos. Ainda viveu mais de 2 anos na paróquia dele. Mais de 2 anos. Ele ouviu isso no Hospital do Câncer. Aquele famoso Niki Lauda, corredor de Fórmula 1, ele conta no livro que ele teve um acidente terrível. E ele foi lá dar extrema-unção. Naquela época o rito ainda era assim, muito parte, alma cristã. E ele ouvindo aquilo tudo, ele ficou com raiva do padre. Já pensou? Então, ainda Que bem que hoje em dia o coisa, rito é padre. diferente. Hã? Ele ouviu. Assim, eu queria ficar bom, se para mudar, vou morrer. É por isso que eu, quando dá unção dos enfermos, eu uso. Ainda hoje a palavra é muito diferente. Que sou de saúde, mesmo assim, ainda reza em latim. A pessoa fica espantada comigo. Então, a audição é o primeiro sentido que a gente recebe, E o último que pede. e dá certeza de que a audição, visos, status gustos, interfale tu solo tutto crédito. A audição nos diz que ali não é mais pão, que ali é mais vinho.
Porque o Senhor diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus não mente. Ele é o caminho, ele É é a isso aí. verdade, ele é a vida. E tantos milagres. Um dos milagres que pode acontecer em Buenos Aires. O padre, um dia de semana, em julho, estava dando a comunhão. Faz pouco tempo isso. E uma senhora veio, padre, depois da missa, vem até aqui. Ele foi atrás, encontrou junto a um castiçal uma partícula da hóstia abandonada, descartada. E o padre, não sabendo se era consagrado ou não, pegou aquela partícula e colocou num sacrário que existe nas igrejas. No Sol da Paz tem atrás do nosso altar, tem um sacrário em que há uma pixie com água e colocou aquela hóstia lá dentro. Nós temos no Sol da Paz, para poder se consumir, né? Se dissolver. Sim. Uma semana depois, esse padre foi ver se havia se dissolvido aquela hóstia. Qual não foi surpresa quando viu aquela hóstia transformada em carne? Então, ele foi impressionado. Deixou um pouco mais. Poucos depois, estava totalmente transformado em carne. Ligou para o arcebispo. O arcebispo mandou ele mandar procurar um laboratório. Tirou, então, uma parte daquela carne e mandou para o laboratório sem dizer o que era. O laboratório disse, isso aqui é um pedaço de uma carne de uma pessoa viva. De onde você tirou isso? Não falou nada. Tempos depois, mandou um pedaço daquela carne para um laboratório norte-americano. Essa carne é de uma pessoa viva, de sangue AB, tipo dos judeus, que sofreu muito, tirada de uma pessoa viva. 10 anos depois, mandou para outro laboratório, tem tudo anotado. A mesma coisa. Essa pessoa sofreu muito, foi tirada de uma pessoa viva, que sofreu do miocárdio, sangue AB, do sangue dos judeus, o mesmo sangue do sudário, que sofreu muito, foi submetida a um terrível sofrimento. 10 anos, aquela carne não se putrefou, continua viva. Foi submetida a um terrível sofrimento, uma pessoa viva. E esse arcebispo está vivo, está em Roma, é o atual Papa Francisco. É chamado Milagre Eucarístico. Quem quiser saber um pouco mais, é só digitar o Milagre Eucarístico de Buenos Aires. Buenos Aires. Ou seja, foi no dia 18 de agosto de 1996, às 19 horas. O padre Alejandro Pezet, presidiu Santa Missa na paróquia do Rosário de Lerma, em Buenos Aires, centro comercial da cidade. Tem aqui, para quem quiser ver, a foto da hóstia, transformou num pedaço de carne. Existem tantos milagres eucarísticos ao longo da igreja. Existe um de Cássia, em que o É padre... lindíssimo isso, padre, porque Jesus ele não precisava, né? Ele não precisava fazer isso. Bastava ali a palavra dele, isto é o meu corpo, para a gente crer. Mas ele continua, né, sempre mostrando, sempre vindo em auxílio a nossa falta de fé. Olha que coisa linda. Por conta dos incrédulos, né? As pessoas não têm É, fé. Esses milagres são para aqueles que não têm fé. é. Aquele padre que levou a comunhão, então, em vez de pegar uma pixie, que é uma teca que a gente leva a comunhão, com todo respeito, o padre simplesmente pegou um livro de orações, como esse aqui, Colocou dentro, né, colocou padre? dentro, É. colocou da comunhão. Quando ele foi abrir, estava a mancha de sangue redonda. A mancha de sangue redonda no livro dele de orações. Então, há vários milagres fora da igreja, há vários. Isso é um livro milagre eucarístico, vários, sobre esses milagres que ao longo da história Deus fez para as pessoas que não têm fé. Mas vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Sentido. Não basta a palavra de Jesus para nós cristãos católicos. Estamos na semana eucarística. É uma para nós pensarmos que presente nosso Senhor nos deu. E só a Igreja Católica tem Eucaristia. Porque só nossa igreja tem um sacerdócio.
Os protestantes têm a ceia eucarística, que não é Eucaristia, porque não tem sacerdócio. A igreja anglicana, para eles, uma figuração, é uma encenação. Depois termina a Eucaristia, pode jogar fora para as galinhas, porque ele não tem mais significado. Também os luteranos. Os protestantes é uma ceia, é um símbolo. Para eles, é como se fossem as imagens para nós. É um símbolo. Só nós cremos na transubstanciação. Ali está o corpo, sangue, alma e divindade. Ah, não, você é mais católico, não posso comungar. Comungar na outra igreja protestante. Não vai comungar nada. Porque lá na Eucaristia. Lá não tem O padre, transubstanciação. eu costumo dizer, as pessoas que querem muito ver um milagre, eu falo, vai à missa. Porque ali você vai ver o milagre da transubstanciação todos os dias acontecendo. Não é isso, padre? Exatamente. E para isso, Nosso Senhor deixou. Às vezes, o milagre não é se eu tomar. Quero ver um milagre. É quando Deus, se fosse assim, não Sim. seria. O milagre é algo da vontade de Deus. E para isso, Nosso Senhor deixa. Houve até um milagre, uma cidade de Minas Gerais há pouco tempo, né? Cunha, se não me engano, que Deus faz. Mas quando Deus quer? Na Polônia, quando eu estive no Jornada Mundial da Juventude em 2016 com os jovens da paróquia, uma cidade da Polônia, em 2016, ocorreu um milagre. Nós estivemos lá, estive lá com os jovens da paróquia, lá estive lá com quem foi? Com os jovens aqui, lá com a Bia, com a Belinha, com quem mais estava conosco naquela ocasião? Com a irmã da Belinha, com a Aninha, com a Aninha. A Aninha estava lá conosco, que, aliás, pedi orações pela mãe da Aninha, Gilmara, que está internada. Muitas das orações a todos vocês, a Aninha, minha esposa, do André, que Nosso Senhor lhe dê a graça de sair com saúde, sair ilesa do hospital, está com Covid. Nós tivemos esse Amém. milagre na Polônia. Então, Deus faz esses milagres para os incrédulos. Porque para nós termos fé, a maior certeza é a palavra de Jesus. Isso é meu corpo, isso é meu sangue. Alguma pergunta, Aninha? Eu falei demais, Não, né? agora, Eu pensei a nada que noite isso, inteira. padre, é uma honra. A gente está mergulhando aqui no poço de sabedoria, em livro de história, mergulhando, assim, é muito bom a gente poder, padre, te ouvir e beber aí da fonte. Eu estava aqui Porque pensando, padre, enquanto o senhor falava, sobre os milagres eucarísticos. É que o senhor falou, para quem tem fé não precisa, mas para quem tem fé também é tão bonito, né? A gente ouvir coisas assim maravilhosas, como a prova mesmo ali, né, da Eucaristia viral, ter sido do miocárdio. Tem outras coisas também tão simples e tão bonitas, tipo Santa Clara, quando veio, né, com Jesus Eucaristia, expulsou, né, os os sarrafianos, invasores lá do eles convento. iam invadir o convento mesmo, para violar as É, virgens, matá-las depois. E qual a arma de Santa Clara? Não tinha arma nenhuma. Ela subiu no muro do convento com a Eucaristia. E eles é, caíram apavorados, como São Leão Magno, né? Apavorados na é Eucaristia. o E jumentinho também, ela, né, padre? Lá como? diante de Santo Antônio. O jumentinho diante de Santo Ah, Antônio também, né? Com o ostensório, Jesus ali, isso é ele muito se impressionante. prostrou mesmo com fome. Foi naquela cidade do Lago Foso, tinha um herege no templo do Santo Antônio, São Francisco, havia os chamados bárbaros, os hereges, cátaros, albigenses, servos de Leão, que negavam, entre outros, a Eucaristia. Negavam de Jesus na Eucaristia. Então, Santo Antônio foi pregar naquela cidade de... Tinha aquele lago famoso, não lembro agora o nome da cidade. Então, ele negou, então, negava. Então, fez um desafio. Deixe sua mula até sem comer. E traga aqui, eu vou provar a Eucaristia. Então, a cidade inteira veio para ver o desafio de Santo Antônio, né? Então, ele Sim, vai se curvar. Santo Antônio, então, ele, imagine, para provar, deixou o animal uma palha de... E assim foi na cidade. Qual a cidade, meu Deus do céu? Lago de... vou lembrar agora. Enfim, então a cidade inteira veio a praça pública e Santo Antônio trouxe então o Eucaristia. Nós estamos
Travou. E, então, aquele capim verde, de um feijão tropeiro, quem gosta de uma lasanha, não sei o quê, quem gosta de um doce de abóbora com coco, como eu gosto. Mas ele não foi para A, lá, não. a mula se ajoelha diante do sagrado da Eucaristia. Veja, até a mula se ajoelha diante daquele a quem você despreza. Que coisa Que impressionante. impressionante, padre. É isso que eu digo. Até para quem tem fé é maravilhoso ouvir isso. Né? São coisas que não precisavam. Eu tenho até aqui uma fotinho desse milagre, ó. Ah, pois é. Que é uma fresca na catedral. Meu Deus do Aqui céu. diz que foi em Rimini. Rimini, isso mesmo. É onde aquele grupo da Comunhão e Libertação faz sempre os encontros deles, jovens de Comunhão e Libertação, em Rimini. Tem um lago bonito, o Lago de Rimini. Exatamente, o milagre de Rimini. É É impressionante isso. como Santo Antônio era grande pregador da Eucaristia. Então, esses hereges, São Francisco, inclusive, e São Domingos, foram grandes pregadores. São Francisco pela devoção, pela santidade, e São Domingos pela pregação, combateram esses hereges que negavam a Eucaristia. Vejam que, vejam que heresia, aqueles que negam a fé sempre combatem a Eucaristia. Por quê? É a presença real de Jesus Cristo. E o demônio tem pavor da presença de Jesus Cristo no meio de nós. Enfim, mais Por uma isso que é tão pergunta. combatido, né, padre? Mas enquanto combatem, a gente festeja, a gente aproveita e E a estamos semana, loucos aqui para voltar a receber Jesus na Eucaristia, padre. e a semana de festa, né? O Senhor está no meio de nós, em cada É isso igreja, aí. no nosso coração. Mesmo quando não podemos receber a Eucaristia fisicamente, Mônica Aureira, um abraço a você, rezando por você, por Dona Maria, São José querido, tanto amo. Muito carinho por vocês, né, minha querida? Mesmo quando a gente não pode receber a Eucaristia fisicamente, o Senhor veio ao nosso encontro. Vou contar um exemplo da Beata, que no fim da vida não podia receber a Eucaristia. O padre colocou sobre o peito dela e desapareceu uma comunhão espiritual. Santo Afonso Maria tem a oração da comunhão espiritual. São Geraldo Magela foi caluniado. Ele pediu esmola nas casas para a ordem. Um dia foi Alice, um beijo a você. Foi na casa de uma família que se hospedou. E a filha da família teve desejos concubinosos com ele. Mas ele não aceitou, ele não queria pecar. Ele era um consagrado a Deus. E ela então, para se vingar, o que ela fez? Deus abençoe. O que ela fez? Ela acusou, mandou uma carta para o superior dele, Santo Afonso, dizendo que ele quis seduzi-la. Mentira, calúnia. Santo Afonso disse: eu não sei onde que eu estou, que não me expulso da ordem. Eu fiquei impressionado porque sou um religioso santo. Como fez isso? Que vergonha do Senhor. Então, que ele diz, mas o senhor vai ser então punido. Vai ser obrigado a tirar o hábito, não vai participar da missa, ficar recluso na sua cela. E assim foi. Ele ficou na sua cela, no quarto dele, durante muito tempo, e ali ele contraiu uma doença grave, ficou doente. Nesse meio tempo, aquela moça também ficou doente, gravemente enferma e doente de morte. E foi se confessar e contou ao seu confessor a calúnia que tinha feito. O padre obrigou a mandar uma carta dizendo a verdade. Quando Santo Afonso recebeu a carta, onde eu parei? Ana, onde eu parei? Parou a imagem. Alô? Alô, Aninha? Ah, meu Deus, que pena. Não estou ouvindo, Ana. Não estou ouvindo, Ana. Ana?